Quando eu adentrei aqui hoje, estava num pedacinho do céu, ouvindo as músicas, e nós estávamos fazendo o quê? Cantando, louvando. Quando cantamos, que diz o ditado? Oramos 2 vezes. Cantar, como Santo Agostinho nos diz, é orar 2 vezes. Enquanto nós cantamos, estamos orando, nos esquecendo das problemáticas do dia a dia, de tudo que nos envolve, no pessimismo lá fora, nos entregamos aqui. E a espiritualidade aproveita para nos tratar. Porque nós ainda não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, mas a sensibilidade nos mostra a presença desses amigos espirituais que se aproveitam um pouco do aquietar da nossa mente e o abrir do nosso coração para se aproximar. E eles conseguem se aproximar porque nós estamos cantando, envolvidos nas energias, porque a musicalidade, o som tem as energias que abrem tudo em nós. E eles conseguem se aproximar, porque nós não estamos ligados nesses pensamentos que repelem eles de junto de nós. E nesse se entregar, eles aproveitaram e nos trataram. Sabem que nós recebemos tanto. A gente chega até a sentir no ambiente cheiro de remédios. E eu agradeci. Porque todos nós somos doentes de alguma forma. Porque o próprio Jesus nos revelou, os sãos não precisam de médicos. E nós, de alguma forma, que é fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós temos a doença. Temos porque nós não somos doentes. Porque Deus nos faz são perfeitos, mas assim as nossas ansiedades, todo dia a dia, nos faz estarmos por alguns momentos doentes. Mas nesse instante a cura nos visitou. E eu fico alegre de falar isso porque eu também recebi, todos nós recebemos. Eu adentrei num pedacinho do céu nessa noite. E só fiquei ali orando e agradecendo, cantando junto, louvando, ouvindo as músicas, o ambiente todo preparado para nos receber, a todos nós, porque a espiritualidade faz a parte dela e nós temos que fazer a nossa. Eles nos pedem um mínimo, vir até aqui. E às vezes nós deixamos de vir por algum compromisso, vou ver isso, vou ver aquilo, e esse momento é preparado para nós. E nós necessitamos. Ontem, numa palestra, nós falávamos um pouquinho da parábola da rede. E essa parábola fez pensar tanto, né? Porque a gente fala a parábola da rede. Que atirou a rede ao mar e pescou. Quando a rede estava cheia, puxou a praia e ali, assentado, ele separaram os peixes bons num cesto, os ruins no outro. E o que quer dizer tudo isso? Nós ficamos a pensar o que Jesus quer dizer. E aí vem a espiritualidade nos revelando que a rede divina pescou todos nós. E nós somos esses peixes, seres humanos aqui nessa oportunidade de reencarnação. Né? O mar é o mundo físico da ilusão que nos abraça todos nessa oportunidade. Mas, como somos peixe, a rede é a boa nova. O Evangelho divino que vem nos trazer toda a revelação. E se nós já somos bons peixes, nós estaremos aqui, seres humanos, já revelados, entendendo o que é a fraternidade, para poder continuar, sair do mundo de expiação e prova para o mundo de fraternidades. Aqueles que não são bons peixes ainda, serão lançados sim, mas não é castigo, eles terão novas oportunidades, num outro plano. Assim como nós também já exilados, em outras oportunidades, temos aqui agora a oportunidade de renovação. E o Pai sempre nos dá oportunidade. Né? Às vezes outras oportunidades não será tão boa quanto essa, será com mais
duras provas, mas aí a gente desperta. Outro dia eu ouvi num congresso que não tinha nada sobre a doutrina ou qualquer coisa, era um congresso de economia, porque está todo mundo querendo saber por onde vai nadar, e aonde eu trabalho me mandou para esse congresso. E nada estava me interessando, estava tudo muito maçante. Aí vem o último palestrante, um jornalista, e fala: quanto mais a moral decai, mais a economia decai. É cíclico. E ele foi explicando desde o tempo de Jesus. Quanto mais decai a moralidade, mais economicamente se decai, para ver se a gente age e retoma a moralidade, que tudo volta ao patamar. E ele foi mostrando e falando do Cristo, sem falar, mas nas entrelinhas dizendo: procurem Deus, que tudo melhora. Então eu fiquei encantada. Aí eu fui conversar com ele no final e falei: puxa, eu pensei que no final, já 4 horas da tarde, depois de um congresso maçante, eu iria dormir. E aí vem você, com o lenitivo. E ele me falou: a gente não pode falar abertamente num congresso para economistas de Jesus, mas sem ele tudo afunda. E mostrou-se que lá, nos ciclos de todos, desde a era do Cristo, quanto mais a moral se decai, mais a economia. E aí ele diz: tire a crise. Crie. Crie em você a vontade de servir. Crie em você novas expectativas. Crie em você o lenitivo maior e vá. Acima de todos dizendo que está em crise, você, através da bandeira do amor, pode criar novas expectativas. Num congresso de economia. E eu fiquei assim dizendo: cai a crise, vem o CRI. Crie Deus em si, que Ele está em si. E hoje na parábola que nós vamos falar um pouquinho da ovelha perdida, mas a pergunta que nós deixamos aqui, e depois cada um vai se responder, depois que nós conversarmos um pouquinho sobre a parábola: que parábola sou eu? Essa é a pergunta que nós deixamos. E só nós podemos responder que ovelha sou eu, dentro do contexto atual. Como estamos atualmente, dentro de tudo que é nos proposto aí fora, nós temos que buscar em nós. Porque a salvação entre aspas, é a busca de Deus em nós. E aí nós vamos responder. Então, nós todos sabemos que Jesus falava por parábolas, não é isso? E que são parábolas? Ele contava pequenas histórias com fundo moral, exemplificando fora, mas dizendo que está dentro de nós. Em tudo isso que ele explicava, quando ele falou da parábola da rede, ele estava falando para Pedro e André, pescadores. No conteúdo diário deles, ele explicou tudo. E aí ele diz para Pedro e André: após mim, vós serão pescadores de alma. Já dizendo qual era o trabalho deles. E assim eles o fizeram brilhantemente. Se a gente vai olhando esses seres, nós vamos ficando encantado com a transformação deles. Pedro me encanta. E aí nós vamos ficando encantados, Maria de Magdala e tantos outros que nós vamos vendo, mas nós também estamos nos transformando. Nós também estamos nessa caminhada de evolução, buscando a transformação. Eles são exemplos para nós, mas assim como Jesus falou com Paulo, quando ele falou para toda a humanidade. E tudo ele falou para todos. Se nós olharmos o contexto de todos os seus ensinos, é para sempre. Quando ele diz: passará tudo, mas as minhas palavras não passarão jamais. Porque ele não dizia só em seu nome, ele dizia em nome do Pai que está no céu. E onde está o céu?
em nós. E o nosso irmão falou brilhantemente aqui. Eu falei, nossa, que conexão, que nós não temos problema. Dr. Vladimir fala assim, quem tem problema? Esse problema tem solução? Então não é problema. Se ele vai ser resolvido, não é problema. Porque se for problema, é um fato e não terá solução. Mas tudo tem solução. Tudo que nós estamos vivenciando hoje é exatamente a crise da moralidade, da falta de ética que levou todo mundo para um buraco profundo, e de lá sairão aqueles da ovelha perdida. E aí nós vamos responder, que ovelha somos nós? Todos sabem a parábola da ovelha perdida? Vamos falar? Então, respondendo que não, assim, en passant, nós vamos falar. Jesus propôs aos seus apóstolos, que homem é aquele que, tendo 100 ovelhas no seu aprisco, e uma se perde, não deixa as 99 no deserto e vai buscar aquela perdida. E a reencontrando, a põe nos ombros e traz. E chegando em casa, convida aos seus vizinhos para festejar. Ela estava perdida e eu achei. E diz mais ainda, que mais se alegra os céus com um pecador do que se arrepende do que os 99 que não têm do que se arrepender. Vamos traduzir em miúdos? Para que a gente entenda com maior facilidade. Quem são as ovelhas no aprisco de Deus? Somos todos nós. Quem é o bom pastor? Jesus. Ele não deixa nenhuma ovelha se perder, ele ama todos nós. Mas se nós estamos dentro do seu aprisco, que é junto dele, e uma se desgarrou, ele vai atrás. Mas nós já não somos mais ovelhas desgarradas. É isso que eu quero que a gente entenda. Aquela desgarrada, ela está o quê? No precipício. Nós, por vezes, nos afastamos um pouquinho do rebanho. E aí, todo bom pastor tem o quê? Como nos diz o Forte, que eu adoro ele falar desse jeito. O pastor tem o quê? Um cajado e um cão, não é isso? Todo pastor está lá com o cajadinho batendo, porque as ovelhas vão. E o cão, se alguma se perder, vai lá latindo e ela volta para o aprisco. Então vamos lá, o cajado de Jesus é sua misericórdia, o seu amor por todos nós. O seu evangelho que nos une e reúne. E o cão que o Mestre Jesus usa? A dor. Quando a gente sai um pouquinho fora das leis divinas que estão gravadas em nossa consciência, a dor nos visita. E o que a gente faz? Perna para que te quero, volto, né? Às vezes a gente está longe um pouquinho daqui, da casa maravilhosa, fraternidade, Irmã Maria. Ah, hoje eu não vou. Não, eu tenho umas coisinhas para fazer, mas aí alguma coisa começa a doer em nós, eu falo, opa, preciso ir lá. Né? Olha o cãozinho mordendo o nosso calcanhar para que nós voltemos. O nosso querido De Lucas, ele fala que nós chegamos nesse plano. Eu dou o nome de quem fala, viu? Eu não costumo usar para mim palavras que não são minhas. A maioria são todas minhas de inspiração. Mas quando eu aprendo alguma coisa de alguém que eu gravo em mim, que me fez super bem, eu uso e conto para todo mundo. E ele fala mais ou menos assim, quando nós chegamos nesse plano espiritual, Deus tem o GPS divino. Liga em nós. Caminho certeiro. Aonde nós vamos? Para o reino de Deus. Mas aí, nós olhamos um atalho da ilusão, ou atalhinho bom. Vou fazer essa curva aqui, por esse atalho, lá eu vou. Mas no final do atalho da ilusão, eu me perco e vem a dor. Quando a dor me visita, Deus tem que deixar a gente passar por aquilo lá, recalcula a rota, daqui a um pouco nós estamos de volta no caminho certo. Recalcula a rota, mas Ele vai poder tirar a dor de nós? Não. Por quê? Livre-arbítrio, escolha nossa. Foi Ele que fez? Não, Ele deu a rota. Quando Jesus esteve aqui,
Seu evangelho é rota certeira. Mas aí nós resolvemos ir por outro caminho, livre-arbítrio, tem que recalcular a rota, caminho mais longo, mas eu vou voltar para o caminho. Mas como meu amigo falou aqui, Deus nos trouxe para a felicidade. Mas aí nós colocamos palavras na boca de Jesus, quando ele diz que a felicidade não é desse mundo, nós falamos, nós não estamos aqui para ser felizes. Lê do engano, Jesus não falou isso. Jesus diz que a felicidade real não é desse mundo. Porque nós seremos felizes por completo quando nós formos espíritos puros. Ainda está um pouquinho longe da nossa caminhada, de sermos espíritos puros. Mas a felicidade relativa é nossa e nós temos que vivenciá-la. E como eu sou feliz? É com as alegrias de fora? A felicidade é um estado de espírito. Quando eu estou feliz, já agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui, por tantas coisas a abundância me visita. Tudo me visita em abundância. E aí eu passo a ter um estado de felicidade, que ela é relativa porque nós vamos conhecer a felicidade real quando nós formos espíritos puros, que nós não temos nem dimensão ainda do que é ser espírito puro. Né? São aquelas 10 escalas dos espíritos que está lá no livro dos espíritos. Nós ainda somos espíritos medianos que estamos no aprendizado. Então, tudo isso nos faz ir aprendendo. Lógico que nós vamos chegar a espíritos puros. É determinação, está lá na pergunta 540 do livro dos Espíritos, que diz, viemos do átomo ou pelo átomo, depende da publicação, e chegaremos a arcanjos. O que quer dizer viemos do átomo? Nós vamos estagiando em todas as matérias, até chegando na hominal. Da hominal nós vamos evoluindo. Né? Nós tínhamos o hominal mais endurecido, hoje nós já estamos num hominal em que nós estamos na fase espiritual. Essa já é um salto quântico para uma fase angelical. Nós já estamos nesse salto quântico. O planeta que está passando para planeta de regeneração já vai nos dar esse impulso também, mas só ficará nesse planeta de regeneração aqueles que já tiverem no lenitivo maior de saber que ovelha sou eu. Uma ovelha rebelde? Uma ovelha que quer fugir do aprisco? Se nós vamos, eu tenho admiração também por Maria de Magdala. E quando ela estava no precipício da vaidade, quem a buscou? Jesus. E ela se transformou. Mas é só arrependimento? Não é só o arrependimento, é uma transformação de dentro para fora do fazer. Zaqueu, quando estava no abismo da ganância, quem salvou? Jesus. E ele também não só se arrependeu, quanto mudou, doou tudo que tinha e foi fazer o bem sem olhar a quem. Foi servir o evangelho puro que Jesus ensinou. Nós não temos o contato visível com Jesus, mas ele está longe de nós? Claro que não. O que Jesus nos disse? Hoje, todos os dias, até o final dos tempos, eu estarei contigo. Lembra quando ele fala para Pedro? Pedro, tu não me vês toda hora? Não vai me ver, mas vai deixar de confiar? E Pedro disse que não. E confiou, e confiou, e confiou. E nós também não estamos vendo Jesus. Paulo o viu já em espírito na estrada de Damasco. Ficou cego de ver aquela luz. E ele também se arrependeu e a única coisa que ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E a nossa pergunta é essa, Senhor, estou no caminho, estou buscando, o seu evangelho é meu lenitivo, os seus ensinamentos são meu lenitivo? Que ovelha sou eu que estou continuando? Estou fora do seu aprisco? Vem, me carrega nos seus ombros, me leva para o aprisco do aprendizado, me traz de volta. E ele vem e nos leva.
Se nós olharmos essa parábola, também tem a ver com o filho pródigo, que nós temos uma dificuldade de entender. Eu falo que a espiritualidade puxa a minha orelha e fala, Maria, é isso. E eu fico, respiro um pouco, porque eles puxam a orelha da gente. Não pensa que não, porque eles falam, e às vezes eles falam do jeito deles, no aprofundamento que eles têm, e aqui a capacidade limitada fica... Então vamos falar, todos conhecem a parábola? Então é assim, aquele que veio gastou toda a herança, não foi? Não tinha mais nada, o que ele fez? Voltou, porque ele comeu até a comida dos porcos. E quando ele chega, o pai recebe. Calça os pés, tirando ele da materialidade. A sandália daquele que vai pisar no solo sagrado. Tira ele da materialidade. Coloca a túnica do amor que envolve e protege. E o anel, que é a aliança entre a terra e o céu. Aquele que foi, aprendeu, fez, errou, reconheceu e voltou. Olha o GPS trazendo de volta. E aquele que ficou era bom? Vocês podem dizer que ele estava fora da casa do Pai. Ele ficou por ganância, por querer mais. Ele não foi aprender, não fez o caminho. Ele ficou porque diz aquele lá vai, e quando ele cobra o Pai, ele diz assim, eu que estou aqui, faço tudo, você não me dá nada? E Jesus quer dizer, mesmo que vá no aprendizado, reconhece e volta, o Pai te espera. Você é uma ovelha que não se perderá. Mas Ele está nos dizendo para fazer o que nós temos que fazer, para estar no mundo sem ser do mundo. Ele diz que nós somos o sal da terra. E o sal faz o quê? As cozinheiras de plantão? Dá sabor, conserva. Porque no tempo de Jesus não tinha geladeira, né? Então o sal conserva tudo. E nós, se somos o sal da terra, nós podemos estar no meio de tudo, sem nos contaminar. Somos conservados. Dá sabor às outras pessoas que necessitam. Leva o Evangelho do Cristo, a sua voz, a sua palavra, os seus ensinos. E quanto mais nós falamos de Jesus, mais nós aprendemos, mais nós amamos. Alguém aqui acredita em Jesus? Todos acreditam? Eu não. Nós temos certeza dele, né? Acreditar em Hebreus 11 diz que fé é a crença naquilo que se vê e a certeza do que não se vê. E nós temos certeza, mesmo não vendo Jesus, da sua presença no meio de nós. Nessa noite abençoada, porque eu digo, estou até arrepiada dos pés à cabeça, quando eu entrei no pedacinho do céu, e agora eu vou chamar, Casa Irmã Maria, Fraternidade Irmã Maria, do pedacinho do céu. Vocês não sabem, cantando, o bem que vocês estavam fazendo para vocês, para quem está do lado e principalmente para os espíritos que estavam sendo socorridos. A gente não tem nem ideia do tanto que eram socorridos. A gente nem imagina quanto cantar é louvar, é orar 2 vezes quando nós nos transportamos e aprendemos. Nessa noite, conhecendo um pouquinho de quem somos nós, do Evangelho que já reside em nós, da centelha divina, essa essência maior que reside em nós, nós somos felizes. Nós reconhecemos que Deus habita em nós. Esses dias, até falei, quando a gente acorda e está meio mussarela, meio calabresa, não está aqui acordado, mas também não está lá, e aí um mentor falava o Pai Nosso comigo. Eu fiquei o dia inteiro, que nem carro enguiçado, pensando no Pai Nosso que ele falou.
E como agora nós descobrimos a ovelha que somos, mesmo ali no aprisco, um pouquinho do lado, nós voltamos, nós não somos ovelhas desgarradas, porque não estamos no abismo. Nós nos afastamos um pouquinho do aprisco, mas logo entramos de volta. Então, hoje, nós respondendo que ovelha sou eu vou buscar um pouco na minha memória, para ver se eu lembro mais ou menos como o mentor falava o Pai Nosso. Vou buscar lá no fundo, porque um dia eu fiquei repetindo ele o dia inteiro para ver se eu gravava. Mas é assim, quando a gente quer, some. Quando a gente menos espera, volta tudo. Eu tenho um costume, e vou ensinar para vocês. Deixem um lápis e um caderno do lado de vocês. Porque a gente acorda à noite com uma coisa linda. E se a gente não anotar, no outro dia, quando a gente acorda realmente, não lembra mais nada. Apagou. E aí a gente faz aquele esforço, mas tem os soldadinhos chineses na nossa mente, que são mesmo, eles dizem na ciência, diz que são soldadinhos que ficam assim. Quanto mais você quer lembrar, mais eles fazem barreira para você não lembrar. Você fica, como que era mesmo? Como que era? Como que era? Já notou? Quando você vai falar uma palavra, não vem, você engasga e ela não vem, está aqui na boca, na ponta da língua, mas não sai. É a barreira dos soldadinhos chineses. Ali. De repente, você para de pensar, era isso que eu queria falar. Né? Então, quando a gente acorda no meio da noite ainda, com tudo aquilo, a gente dá uma notadinha. No outro dia, você nem vai lembrar mais, leu, volta tudo. Porque durante a noite nós estamos desdobrados e a espiritualidade aproveita, nós temos aula, nós trabalhamos. Né? Um dia eu aprendi uma coisa, numa aula espiritual. E aí eu nunca mais esqueci, pela bronca, e eu sempre repito, e vocês já ouviram eu falar, que quando eu aprendi no plano espiritual, lá a gente não usa a palavra. Mas como eu sou indisciplinada e nem sei de nada, e quando eu entendi a diferença entre causa e efeito, ação e reação, eu devo ter feito um estrondo no meu pensamento, e o mentor que estava dando aula, que eu não o vi, eu só estava ali, a gente tinha que nem um aparelho na frente, ele diz assim, humanos não conseguem nem controlar o músculo da língua, quanto mais o pensamento. Duas coisas boas, aprendi que a língua é um músculo, e que eu não controlo os pensamentos. Eu devo ter desligado todas aquelas coisas, porque para mim, na hora que eu entendi espiritualmente, por isso que eu nunca mais esqueci o que é causa e efeito, ação e reação, nunca mais esqueci. Mas também levei um puxão de orelha muito bem dado, mas eles são amorosos. Eles falam com tanto amor com a gente, porque eu devo ter bagunçado toda a aula. E aí eu aprendi duas coisas. Que o pensamento tem som e alto, bem alto, e que a língua é um músculo que a gente tem que controlar muito. Esse músculo, né? Por isso que a espiritualidade sempre nos alerta. Temos 2 olhos, 2 ouvidos, 2 buraquinhos no nariz e uma boca só. Que é para falar pouco, deixar a linguinha guardada, ouvir muito, ou ver muito, né? E falar pouco. Porque Jesus, quando a gente falava com ele, ele respondia as nossas interrogações com outra pergunta, nos fazendo pensar. E nessa noite, nesse pensar e repensar que ovelha sou eu, e eu estou vendo todas as carinhas aí tentando buscar em si que ovelha somos nós. Cada um buscando que lado do aprisco está, onde o cãozinho da dor está mordendo, onde nós estamos tentando fugir, que eles estão nos trazendo de volta, qual é a rota que o nosso GPS está fazendo, qual é a estrada da ilusão que às vezes nós estamos seguindo, porque o mundo nos chama para tantas, e nada é por acaso, tudo é aprendizado. E tudo se soma em nós, e nós saímos vitoriosos na estrada da vida, da evolução. Então, nós sempre estamos somando. André Luiz diz que na nossa poupança espiritual, nós temos crédito. Olha que bênção! Eu nem sabia que eu tinha crédito, eu achava que eu era eterna devedora. E ele diz que nós temos créditos. Poupança espiritual. Até eu brinco quando eu dou aula
para os meus alunos e eles falam Maria, Maria, Maria. Então eu falo assim, que bênção. Cada chamada é um bônus espiritual, meus bolsinhos estão se enchendo. Né? Vamos usar essa perspectiva, né? Fala Maria, Maria, Maria. Você já ouviu mãe? Mãe, mãe, mãe. Olha quantos bônus espirituais estão nos nossos bolsinhos. Né? Vamos pensar dessa maneira que a gente se alegra e vamos brincando. Mas voltando ao Pai Nosso. Vou tentar falar mais ou menos para vocês como eles nos ensinaram. Assim, que Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou, Ele nos colocou aonde? Na categoria de filhos de Deus. Todos nós. Ele não falou Pai meu, falou Pai Nosso. E o mentor, muito bonitinho, não vou falar o nome dele, porque ele não permitiu. Quando eles permitem, eu falo. E ele dizia assim, Pai Nosso que estais no céu, assim como em todos os círculos espirituais, que está em mim, que está em ti, que está em todos nós. Santificado, iluminado o teu nome, que a toda hora eu proclamo, mas que eu busco aquilo que já está em mim e pouco entendo. Que tu estás no caminho, na direção e que me faz sempre o melhor. A tua vontade seja sempre feita, porque a minha ainda eu não compreendo a direção. Por isso eu sei que tu fazes sempre o melhor. O pão nosso do corpo nos dai hoje, mas especialmente me dá o pão que alimenta a minha alma, que me diz na direção. Pai de amor e de luz, nesse instante, quando eu te peço o pão da vida, eu também quero que este pão alimente a todos meus irmãos. A fome, há tantos pedintes, mas mais ainda aqueles que sofrem a fome do Espírito, que não encontraram o teu Filho Salvador. Ó Pai nosso, livrai-nos do mal, da santa ignorância que reside em cada um de nós, porque os meus irmãos já estão no caminho e eu estou tentando compreender o meu. Pai, quando eu te peço, livra dos maus, mas ainda do mal do julgamento, dessa insensatez que reside em mim. Quando eu te peço que seja conosco, eu quero que seja comigo, mas com toda a humanidade, que envolva tudo. E quando eu te peço que me abençoe, não é só a mim, mas a todos nós, que somos dessa família espiritual e que estamos buscando no aprendizado do amor, nesse lenitivo da dor, que nos mostra o caminho, mas quando eu peço por mim, eu peço para todos que são irmãos e tudo que está no céu, mas também está no círculo espiritual, porque a terra se envolve, o teu amor nos aconchega, e agora eu digo, Pai de amor e de luz, que nos abençoe hoje e sempre, porque o pão da vida está conosco, aquele que é o pão do caminho, que nos alimenta, que nos transforma, que transborda amor em nós. Pai, na tua santa bondade hoje, seu filho genuflexo, eu me entrego ao amor e à oração e te digo, hoje e sempre, esteja conosco.